O documento falso é uma tipificação, ela é muito ampla. O documento falso ele pode ser um documento público falso e pode ser também um documento privado. Na verdade, é qualquer forma de tentar testar uma situação. Se você tenta testar uma situação por meio de um documento, você pode falseá-lo. Assim como você pode também falsear em um depoimento e uma declaração. A grande complicação do modal do documento falso é que geralmente ele é um crime meio. Ele é um crime para chegar a alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que quer, por exemplo, obter um benefício previdenciário que não tem direito. Então ela vai precisar criar uma situação que não existe. Por exemplo, ela não tem a idade necessária para receber um benefício. Então ela cria um documento que atribua a ela essa idade, que ela possa dar entrada na instituição, que no caso o INSS, com pedido desse tipo de benefício. Então a gente entende que o documento falso é um espectro muito grande de criminalidade, que a maioria dos crimes que existe hoje, ele precisa passar por uma documentação falsa, que todos os sistemas, tudo em si que se precisa para se liberar alguma verba, para se conseguir, é preciso algum tipo de comprovação, algum tipo de identificação. E aí é que entra as organizações criminosas que geram essa documentação, mas o crime de documento falso ele tem essa característica. Geralmente ele não se baseia no próprio documento falso, ele se baseia na intenção de outro crime e acaba gerando esse interstício, essa situação que beneficia alguém por conta desse dício. O espectro de investigação da Polícia Federal, que são crimes geralmente de lavagem de capitais, são crimes que afetam a União, o que a gente observa muito é essa tentativa de desviar dinheiro por contas de terceiros criadas com documentos falsos, para efetivamente não dar a oportunidade de serem rastreados. Existe também a situação que é a mais comum, na verdade o crime hoje que domina a questão de incidência criminal dentro do espectro da Polícia Federal, que é os crimes previdenciários. São a utilização de documento falso para conseguir benefícios previdenciários. Aí a gente está falando de BPC, benefício de prestação continuada para o idoso, e temos aí a própria pensão por morte, auxílio maternidade, aí vão todos eles, a gente entende que sejam crimes muito comuns. E outros são crimes afetando a Caixa Econômica Federal, que é uma estatal federal, e que na verdade a gente vê desde consignados até saque de precatórios. E temos também a questão da entrada na justiça com documento falso. Nós chegamos ao ponto de identificar pessoas que entram na justiça com documento falso, correndo risco, inclusive, aí de influenciar numa decisão judicial. Porque, na verdade, é claro que quando você fala em facção, você vê um volume maior, desde o objetivo passa a ser diferente. Quando você vê uma pessoa específica entrando, ela quer alguma coisa bem menor do que uma facção. A facção, o que a gente vê, por exemplo, quando quer lavar dinheiro, a gente está falando de milhões de reais, circulando em contas aí de pessoas que foram criadas com documentação falsa. Você vê aí muitas vezes uma pessoa que foi condenada a utilizar documento falso para conseguir, vamos dizer, viajar e assim levar uma vida, entre aspas, normal, e conseguir aí não ser identificada porque tem uma situação que é uma situação que tende a melhorar com o avanço da Carteira Nacional de Identidade, uma lei que já existe desde 2022, mas com uma vacância de 10 anos, para que se unifiquem as carteiras de identidade, que é onde existe um problema mais contundente com relação à falsidade de identificação. É muito amplo. Você tem documento falso, por exemplo, vamos entrar na esfera ambiental, para se conseguir legalizar a extração de madeira em terra indígena, que já é um objetivo aí mais amplo, um objetivo coletivo. E, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, para conseguir uma vaga na universidade no Enem, que é um objetivo bem pessoal, para se entrar numa universidade específica, para se passar num concurso público, para fazer uma prova por terceiros, até organizações criminosas, como eu falei antes, utilizando aí para viabilizar negócios irregulares, desde tráfico de droga, a contrabando de cigarro, que ocorre aqui em algumas situações na Rota Norte aqui, e aí por diante. A questão do documento falso, por ser crime meio,
praticamente de estar presente em todas as operações da Polícia Federal. O que a gente tem é uma estatística que às vezes ela tem essa dificuldade em ser concretizada, porque, eu vou dar um exemplo, crime previdenciário, ele geralmente sai com estelionato. No 171 parágrafo 3º ele não sai caracterizado porque o estelionato absorve o crime meio, que é o documento falso. O que a gente vê é que os números não têm variado muito do crime de documento falso específico, mas ele está presente em tudo, então fica muito complicado dizer quais são a gente ia ter que enumerar todas as operações da Polícia Federal, porque praticamente todas as operações da Polícia Federal envolvem algum tipo de documento falso. Se você vê a de droga, houve algum momento que se utilizou um documento falso. Você vê de grupos, por exemplo, a própria FICO, que faz um trabalho muito bom aí contra as facções criminosas, ela depara a todo tempo com um documento falso e, na verdade, acaba gerando uma estatística aí que é um pouco difícil de se delinear. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é um projeto instituído pelo Ministério da Justiça, né, e supervisionado e coordenado pela Polícia Federal, que integra as Forças de Segurança Pública do Estado do Pará. Aqui no Estado do Pará, como participante da FICO, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Penal, né? São equipes de investigação e policial dessas forças que trabalham de forma integrada, visando aí combater o crime organizado, facções criminosas e tráfico de armas. Aqui no Pará, o ACT foi assinado no final do ano de 2023 e efetivamente nós passamos a atuar desde janeiro de 2024. Perfeito. O nosso foco principal de atuação é a repressão e o combate a facções criminosas, né? O uso de documento falso por integrantes de facção criminosa é bem comum. O crime de usar e de falsificar, propriamente dito, não está no escopo da nossa atribuição. Mas como é utilizado por esses integrantes de facção criminosa, nós acabamos, assim, meio que por tabela, reprimindo também esse tipo penal. Por muitas vezes nós já temos aí integrantes de facção criminosa que já são condenados pela justiça a anos de prisão e eles criam documentos falsos e assumindo verdadeiras novas identidades. Por isso eles se mudam às vezes para outros estados, para outras localidades e passam a se eximir de suas responsabilidades penais. A Operação Exílio ela foi levada a efeito pela Polícia Federal na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião foi preso ali um indivíduo faccionado, tá? E na situação do cumprimento de sua prisão, esse indivíduo foi encontrado, além da sua identidade verdadeira, mais 3 outras identidades em nome de 3 pessoas diferentes com a mesma foto. E essas 3 identidades, elas foram emitidas aqui no estado do Pará. Então foi feita uma informação dentro da Operação Exílio e remetido aqui pra gente na FICO. E aí nós, com o aprofundamento das investigações aqui, nós conseguimos identificar, além dos números de identidades que já estavam ali presentes, também título de eleitor e certidão de nascimento em que foi utilizado para ser retirado aquele documento falso. E aí nós conseguimos identificar que os títulos de eleitores eles eram retirados com a mesma pessoa, as certidões de nascimento eram do mesmo cartório, inclusive esse cartório ele já tinha sido, o oficial do cartório ele já tinha sido objeto de investigação na Operação Ressurreição, que também versava sobre uma temática parecida com a da Operação Exílio pela Superintendência da Polícia Federal de Porto Velho. E com isso nós fizemos essa investigação para atacar esses servidores que estavam emitindo esses documentos fraudulentos. O cartório eleitoral era na cidade de Santa Isabel de Pará e o registro, né, a emissão da carteira de identidade foi aqui mesmo na cidade de Belém. A Operação Nome Falso, ela surge, né, desse fato da Operação Exílio, mas ela diz respeito a essa emissão de documentos por parte desses servidores aqui no estado do Pará. Era emitida uma certidão de nascimento em determinado cartório, e aí com a certidão de nascimento você tem efetivamente uma pessoa nova no mundo do direito, mas não no mundo dos fatos, que ela não existe. E a partir daí você consegue tirar título de eleitor, você consegue tirar CPF, você consegue tirar até a Carteira Nacional de Habilitação, você consegue tirar uma série de documentos a partir daquela certidão de nascimento. Só que, ao verificar a emissão desses documentos, nós acabamos de se deparar com irregularidades. Por exemplo, lá no cartório eleitoral, onde se tem a necessidade de se tirar uma foto de quem estava sendo atendido ali, por vezes não tinha uma foto, tinha
meio que a pessoa tampava com o dedo ali a câmera, então ele meio que burlava esse sistema. Entendeu? Então eles emitidos de forma fraudulenta e como os sistemas não se comunicam e não se integram, acabava que passava por batido. Aí. Não, foram 3 pessoas, elas foram objetos de mandado de busca e apreensão, tiveram itens aí apreendidos dentro da sua residência e as investigações avançam, né, para ver se obtemos êxito aí em identificar outros participantes dessa organização criminosa. As pessoas em si, apenas a emissão do documento, né? A falsidade material e ideológica daquele... Na verdade, a falsidade ideológica daquele documento. E aí elas forneciam para terceiros e aqueles terceiros eles poderiam utilizar de uma variada forma, né? Isso. Entretanto, com foco... E elas faziam uma venda desse documento. Entretanto, o foco principal era se eximir de responsabilidade penal, uma vez que esses documentos eles eram destinados a pessoas já condenadas efetivamente pela justiça e eles se eximiam da responsabilidade penal.